Hoje, uma surpresa aqui para nós, né? Parecia que a gente tinha terminado esse tema na segunda aula, e realmente é o que eu tinha pretendido, mas aí surgiu uma outra situação de alguém que colocou num comentário, e aí a gente resolveu acrescentar uns detalhezinhos. Hoje vai ser mais rápido, e a gente colocou aqui para vocês então um terceiro ponto aqui a respeito de Kabbalah e o Karma, tá bom? Mas antes de mais nada, enquanto o pessoal vai chegando, o pessoal vai se logar, hoje é domingo, né? Vamos fazer o seguinte, queria de vocês aí um sinal, se tá tudo bem, se estão me vendo bem, se estão me enxergando bem aí, se o áudio tá ok. Por favor, alguém me dê um feedback a respeito do áudio e do vídeo, se tiver tudo ok, para a gente continuar aqui, tá? Vamos lá. Só vou esperar aqui o ok de vocês. Enquanto alguém me dá o ok a respeito de áudio e vídeo, a gente vai falando sobre aquela ladainha da internet, né? Ladainha do YouTube. Por favor, dê um joinha se você está gostando dessa série de vídeos, principalmente se você gostou desse. Isso vai ajudar o YouTube a distribuir o vídeo pela plataforma. Faça comentários, isso é muito importante pra gente. Aí, já vi aí, ó, tudo perfeito, tudo certo aqui. Obrigado, obrigado. Faça comentários, isso também é importante para ajudar a divulgar o vídeo. Não esqueça de fazer o comentário mais importante, que é colocar aqui, não exatamente aqui no chat, mas no comentário do vídeo mesmo. Comente o vídeo, escrevendo para a gente qual é o tema que você gostaria que fosse abordado à luz da Kabbalah para a gente preparar as novas lives, ok? Deixa ali um comentário, gostaria de saber como é que a Kabbalah vê isso daqui. E aí a gente vai preparar a próxima, tá bom? Esta daqui, a terceira, como eu disse, não é uma live que estava programada, mas alguém perguntou para nós como é que funcionaria então. A única coisa, dizendo assim, alguém pôs um comentário lá dizendo que a única coisa que faltou foi falar sobre a reencarnação com relação ao karma. Aí eu falei, putz, realmente a gente não abordou isso, mas como a gente já abordou essencialmente tudo o que tinha para falar com relação a esse tema, a gente consegue fazer aqui um terceiro episódio mais curto, e aí fica tudo fechado. Inclusive porque eu lembrei que na segunda live eu não falei sobre aquela outra passagem do Evangelho com relação ao adultério. Então eu já vou colocar tudo aqui hoje, o que é que eu pretendia, como que eu pretendia conectar uma coisa com outra ali. Tá bom? Importante, um outro recado aqui importante, rápido aqui, antes da gente comentar. Tem aqui no chat um comentário fixado, e também na descrição do vídeo o mesmo comentário fixado, né? O mesmo link, que é o link para entrar num grupo de WhatsApp aqui da escola. Então, para você que ainda não fez o curso Kabbalah para iniciantes, eu vou recomendar que você faça um clique aí e entre para esse grupo de WhatsApp. Ele é gratuito, é um grupo silencioso, não vai ficar tocando, não vai ficar recebendo um monte de mensagem. E é através desse grupo que a gente vai provavelmente iniciar uma nova turma no começo de novembro, tá? Então, se você tem interesse, clica aí, faça parte do grupo. Quem tiver nesse grupo vai receber aulas exclusivas que a gente vai divulgar depois, tá bom? Para quem tiver aí no grupo. Aulas exclusivas para quem tiver no grupo. E aí a pessoa tem a oportunidade depois de, se for da escolha dela, evidentemente, de vir estudar conosco, tá bom? Mas vamos lá. Vamos começar aqui. Primeiro, eu vou colocar aqui uma tabela que a gente fez. Eu vou tentar mexer aqui, tá? Se eu errar alguma coisa, se eu me atrapalhar um pouquinho, eu vou pedir desculpa para vocês, porque a gente não tem toda essa habilidade ainda aqui com esse negócio aqui de transmitir. Então eu vou colocar uma tabela aqui para fazer uma comparação, uma tabela comparativa entre o que é a concepção geral, popular do karma, versus aquilo que a gente apresentou enquanto Kabbalah aqui para vocês. É bom ter esse quadro de comparação, onde a gente vê um ao lado do outro, de maneira que a gente não só recupera toda a memória das outras duas lives, mas também ajuda a gente a fixar o conceito. Depois a gente vai falar sobre reencarnação e, por último, eu fecho com essa questão do adultério que a gente viu ali no Evangelho de Mateus. Tá bom? Então deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos ver se vai funcionar direitinho aqui. Olha lá. Então, pessoal, o que a gente tem aqui? Né? A gente tem do lado esquerdo o karma, né, a concepção geral que a gente sempre teve, a concepção
fiz questão de colocar ali popular, né? Porque é a maneira como as pessoas entendem, não estou falando aqui de ninguém que estudou isso daqui a fundo, mas no geral as pessoas acreditam que o karma, né, item 1, é superior àquela ideia de que Deus castiga, né? Porque é um sistema mais elaborado, etc e tal. E a Kabbalah vai dizer assim, ó, se você pensar a respeito, você vai descobrir que no final das contas, tanto o resultado do Deus castiga como o resultado do karma castiga vai dar no mesmo, ok? Segundo ponto que a gente comentou, né? O karma deveria aqui corrigir as coisas e tornar tudo mais justo, né? E a Kabbalah vai dizer, não, ele não corrige. Ao contrário, ele até acrescenta problemas, né? Vai acrescentar hipocrisia, falsidade, engano e estagnação espiritual. Por que vai acrescentar estagnação espiritual? Porque na medida em que a pessoa acredita que ela está indo no caminho correto, na medida em que a pessoa acredita que ela deve controlar o aspecto externo do comportamento dela e que isso é uma coisa espiritual, ela pensa que está avançando quando, na verdade, ela só está modulando o comportamento, só está mexendo na casca, ok? O terceiro ponto, eleva os níveis de justiça. Segundo a Kabbalah, ele até aumenta a injustiça. Por quê? Porque você começa a se portar como o bom moço, né? Como aquela pessoa elevada, espiritualizada, como alguém não tão suscetível às coisas humanas, às paixões humanas. Você parece uma pessoa mais evoluída, talvez se sinta até um pouco arrogante, e dessa maneira as pessoas também vão te julgar de forma equivocada, e o melhor que você vai estar fazendo é colocando para as pessoas uma imagem falsa sobre você. E desta maneira isso é um aumento de injustiça. Mais do que isso, se você acredita naquela ideia de que, por exemplo, que a gente citou na aula, se alguém roubou a sua carteira, esta pessoa vai ser roubada por outra pessoa para poder compensar o crime. Então quer dizer que, em vez de diminuir a violência e a injustiça, está aumentando, porque agora alguém será obrigado a roubar outra pessoa por conta da lei do karma, ok? É óbvio que aqui a gente está falando bem por cima, bem rápido, sem fundamentar. Se você não assistiu as outras duas lives, onde está o fundamento de tudo isso aqui que eu estou apresentando para vocês, é só voltar lá nas lives 1 e 2 com o mesmo tema, tá bom? Melhora as relações? A gente diz que piora, porque a pessoa coloca uma máscara de bonzinho e a coisa deixa de ser uma relação sincera, honesta e verdadeira. É o motor da evolução espiritual, do lado esquerdo ali, o karma, porque obriga a pessoa a avançar, e a Kabbalah vai dizer que não, que acaba até atrasando a coisa, pois a pessoa muda apenas por fora. O foco seria a espiritualidade, acreditam aqueles que acreditam na concepção geral e popular do karma, e a Kabbalah vai dizer que não, o foco continua sendo o ego. Isso daqui é um ponto importante, por quê? Porque toda a modulação de comportamento que você vai fazer, além de não ser uma coisa espiritual, além de ser alguma coisa que está apenas voltado para o seu comportamento externo, você só vai ter energia para fazer isso porque você tem receio da punição ou porque você almeja o agraciamento dos céus, e dessa maneira todo o teu cabedal de estímulo continua focado em você mesmo. Só vou fazer porque assim eu tenho vantagem, ou vou deixar de fazer algo ruim porque senão vou me ferrar ali na frente. No final da história, fazendo ou não fazendo, você continua sempre preocupado com o resultado que vai dar para você mesmo. Então você continua um egoísta, então nada mudou. O item 7, a pessoa pensa que faz o certo e que se tornou uma boa pessoa. Do lado de cá, do lado direito, incentiva a investigação profunda dos motivos. Ok? Incentiva a investigação profunda dos motivos. Em vez de simplesmente eu modular a minha ação e achar que estou indo bem, eu preciso começar, a Kabbalah vai dizer que você precisa, na verdade, investigar os motivos porque você faz ou deixa de fazer alguma coisa, porque é ali que está a raiz das suas virtudes e dos seus defeitos. O indivíduo é a causa no karma, ou seja, se eu mudar minha atitude, eu mudo meu futuro. A Kabbalah vai dizer que o indivíduo não, ele nunca é a causa. No item 9, vaidade e orgulho vão ser o resultado disso tudo, porque a pessoa começa a acreditar que ela avançou, que ela realmente é superior, que ela não está mais suscetível aos domínios das paixões, e a Kabbalah vai alcançar, que a gente chamou um nome meio pesado, para algumas pessoas talvez um pouco religioso, mas no fundo é isso mesmo. Você vai alcançar uma coisa que é chamada redenção, quando você fizer
essa investigação mais profunda, você vai descobrir quem você é, e ali sim começa um verdadeiro arrependimento, uma redenção, onde você começa a mudar de verdade porque você não gosta mais daquilo que você vê em você mesmo. Você começa a compreender de uma maneira mais profunda o que é que está errado, porque você encontrou isso dentro de você, não porque você leu isso em algum lugar como uma regra para que você se tornasse superior. E aí vem, em decorrência disso, a humildade verdadeira, a compaixão verdadeira e etc. E no último ponto, no item 10, né, as consequências observáveis, segundo a concepção geral e popular do karma, são uma lição, né? A pessoa às vezes faz uma coisa e de repente percebe que tomou um tropeço ali na frente. Então isso é uma consequência observável. Se acontecer alguma coisa ruim para mim, é porque eu devo ter feito alguma coisa ruim. O resultado é que a pessoa melhora e o mundo melhora, porque eu vou deixar de fazer as coisas ruins, aí eu me torno melhor, isso se populariza, todo mundo começa a seguir a mesma regra e tudo vai ficar melhor, o mundo vai melhorar. Segundo a Kabbalah, as consequências observáveis são apenas um espelho que revela o interior da pessoa, e aqui tem um ponto que vai se conectar com o Evangelho de Mateus ali. Revela o interior da pessoa mesmo antes do pecado. Tá bom? É isto. Vamos lá. Esse último ponto vai dizer pra gente que esse espelho interior, ele revela quem você é, e as consequências observáveis de tudo isso pode revelar para você o pecado que você tem mesmo antes de você cometê-lo. Ok? Vamos aqui dar 2 exemplos sobre isso, né? O primeiro é aquele que a gente tinha prometido, que a gente tinha falado com vocês, que era a respeito de Mateus, capítulo 5, versos de 27 a 29, onde é dito que só de olhar a mulher você já adulterou. Que existe o mandamento do não adulterarás, mas saiba que apenas de olhar a mulher você já adulterou. Quando a gente lê isso de maneira direta, e isso está conectado com toda essa ideia do karma que a gente falou em todas as aulas, na primeira, na segunda e agora na terceira, dá pra gente inicialmente uma sensação de uma severidade da lei, né? De uma severidade extrema e desnecessária da lei. Pô, só porque olhou já cometeu o pecado? Então quer dizer que se eu pensar em roubar, eu já roubei. Se eu pensar em matar alguém, eu já matei? É um negócio assim? Pois é isso aí. É isso aí. E ali o evangelho prossegue pedindo para que você arranque o olho direito se ele estiver te escandalizando e jogue-o fora, porque é melhor você ter uma parte do corpo arrancada do que ter toda a sua alma corrompida. Alguma coisa mais ou menos assim, né? A gente não precisa ler aqui agora, mas todo mundo já conhece, até porque a gente leu isso na aula 1, e se não me falha a memória na aula 2 também, mas na aula 1 com certeza, né? Quando a gente falou sobre o karma. Então, poxa, como que é esse negócio? Por que eu vou arrancar o olho só por causa disso? E que história é essa? Por que é tão severo assim? Veja, não é excesso de severidade aqui. O que está sendo ensinado para nós ali no Evangelho com essa passagem de Mateus 5, versos de 27 a 29, é exatamente essa ideia que estava no ponto 10 aqui. Quando você entra num processo de auto-investigação interna para buscar os motivos do porquê que você faz ou deixa de fazer alguma coisa, você vai começar a fazer um processo de análise tão profunda na sua vida que gradualmente você vai adquirindo competência nisso. Vamos falar assim de uma maneira simples. Você vai se tornando cada vez mais competente nessa investigação, e à medida em que o tempo passa e a sua competência aumenta, aumenta também o nível de detalhe que você consegue perceber a respeito de você mesmo. Eu posso dizer para vocês que não existe nada mais que merecer se chamar autoconhecimento do que isso. Porque ali sim, quando você investiga os seus motivos, você descobre verdadeiramente quem você é. Você sai um pouco dessa ilusão de que você é uma pessoa boa e elevada porque você é interessado pela espiritualidade e começa a redimensionar verdadeiramente quem você é. Quando você faz essa investigação, você vai descobrir porque apenas de olhar já cometeu adultério, assassinato ou roubo. Ok? Porque você vai descobrir a raiz das suas ações,
que é aquilo que motiva e que determina a maneira como você vai agir. Você vai começar a enxergar aonde é que a coisa principia e não aonde que é a foz do processo, onde é o terminal do negócio, onde é a consequência final que começou lá atrás, quando você ainda não tinha se dado conta. Entende? Porque o pecado, quando a gente está dizendo aqui, em maneira geral, que o karma, o pecado, não é exatamente aquilo que você faz do lado de fora, mas quem você é por dentro, é uma coisa muito mais relevante, muito mais consistente. Se esse pecado está ali dentro, ainda que você enjaule esse pecado e não permita que ele se manifeste, de novo, o mal continua ali dentro de você. O mau desejo, a má conduta, está tudo ali dentro. Só que num determinado momento, durante um período mais ou menos curto, mais ou menos longo, mas nunca um período muito extenso, você consegue às vezes conter o seu comportamento, mas você não consegue ser diferente. Você apenas se apresenta de uma maneira diferente, tentando conter determinado comportamento, mas a maldade, o pecado, o erro, a injustiça, a perfidez, toda continua ali dentro de você. Saiba que mais dia, menos dia, em algum momento, por mais que você tente segurar a onda, algum momento você vai relaxar um pouco, porque é impossível para o ser humano, você não é uma máquina, você continuar o tempo todo, ao longo de toda a sua vida, sem falhar uma única vez, segurando todos os seus impulsos. Se você fizer isso, provavelmente você vai parar num sanatório, porque você vai enlouquecer, porque não será uma pessoa natural e vai estar o tempo todo começando com neuroses leves e provavelmente terminando esquizofrênico no Juqueri, né? Esquizofrênico num sanatório de tanta pressão que você fez para não errar, porque a sua natureza não mudou. Mas você ficou ali criando uma guerra contra você mesmo que pode causar aí algum tipo de cisão psicológica em você. Mas normalmente não chega a esse ponto não. Normalmente o que vai acontecer é que você vai segurar, vai manter aquela postura de bom moço, de boa moça, e em algum momento a coisa escorrega e o cheiro ruim começa a sair, todo mundo começa a perceber que tem algo de podre no reino da Dinamarca que você disfarçou bem durante um tempo, mas a máscara vai cair. Por quê? Porque você não mudou de verdade. E não é ali que você tem que colocar toda a sua energia e correr todo esse risco para fazer realmente uma mudança de verdade. Na medida em que você mergulha dentro de você, em que você, em vez de modular o seu comportamento externo, na medida em que você começar a trocar essa modulação de comportamento por uma investigação séria, honesta e verdadeira com você mesmo e admitir o seu próprio erro e as suas limitações para se tornar uma pessoa melhor, você começa a se render a um poder superior que vai poder transformar a sua vida de verdade. Mas isso só acontece quando a coisa é feita de maneira honesta, sincera, profunda e verdadeira. E para essa profundidade e verdade toda acontecer, você vai precisar dessa investigação interna, em vez de ficar demandando tanta energia para controlar o seu comportamento externo sem mudar de forma alguma por dentro. Ou seja, a correção verdadeira acontece por dentro, porque quando internamente você for diferente, de forma natural e sem esforço, a sua expressão externa será também diferente e desta vez ela será verdadeira e sem esforço, porque aconteceu uma mudança de verdade em você. Não é algo apenas na aparência externa, entende? Então você tem que agir na raiz do mal e não na foz, não aonde ele desemboca, não no final da coisa, depois que tudo já aconteceu. Tem que ir na raiz da coisa, onde a coisa começa, na parte interna. Desta maneira, o pecado verdadeiro não está na ação que você comete. A ação que você comete é apenas uma expressão da maldade real que existe dentro de cada um de nós. Do erro real, das falhas reais que existem em cada um de nós. Mesmo que você segure um tempo, o erro continua lá, portanto o pecado continua lá. Desta maneira, você pode apenas olhar e mesmo que você consiga segurar a onda por algum tempo, você já cometeu o pecado, seja adultério, roubo, assassinato ou qualquer outro. Se você não fizer realmente um esforço adulto, sério, verdadeiro, mergulhar num conhecimento ancestral, verdadeiro, profundo como a Kabbalah autêntica, estudar isso de verdade, realmente investir na sua mudança, tudo não vai passar apenas
de uma fantasia que você está criando para você e que está te custando muita coisa, muita energia, muita atenção, muita tensão para poder se manter do lado de fora com uma aparência de equilibrado quando tudo está ruindo por dentro de você. Então, só de olhar, ainda que você retenha, o olhar já é um sinal do pecado que existe dentro de você. Porque se o pecado não estivesse lá, você nem olharia. Porque não teria esse tipo de interesse. E, independente de você concluir na ação prática esse pecado ou não, a coisa já aconteceu dentro de você. E seja lá como for, para a espiritualidade, você já está afastado mesmo que você não faça a coisa. Ok? Na Kabbalah as coisas são muito mais profundas do que normalmente a gente conhece. É óbvio que aqui a gente também, apesar de estar falando que é mais profundo, a gente só está arranhando a superfície da coisa. Para aprender isso mesmo, a gente precisa estudar a Kabbalah em profundidade. E aí, toda uma nova realidade começa a se abrir para você. Então perceba como essa passagem de Mateus vai se conectar com aquela de quem vive pela espada, morre pela espada, e com tudo que a gente falou aqui. Porque todo esse karma, se é que ele existisse desta forma ou de outra, ele também seria aplicado sobre você, porque o pecado aconteceu dentro de você, não porque você, e não seria evitado a consequência, ela não seria evitada simplesmente porque você não cometeu o pecado lá de fora, porque se o processo todo é para te elevar, faça você ou não a coisa, se ela existe dentro de você, algo tem que ser chacoalhado aí dentro para que você mude, mesmo que você não cometa a ação. Ok? Para finalizar aqui, eu falei para todo mundo que hoje ia ser mais rápido, mais curtinho, né? Faço mais uma vez um lembrete para você clicar aí no comentário ou no link que está aqui na descrição do vídeo para entrar para o grupo de WhatsApp. Mas para finalizar aqui, eu vou lembrar o exemplo que a gente deu na outra aula, dessa série mesmo, sobre Karma e Kabbalah. Daquela história daquela mulher que estava casada há muito tempo e o marido perdeu o interesse. O marido já não parecia que não gostava mais dela, estava muito indiferente, muito frio, muito distante, e ela estava o tempo todo se esforçando para poder salvar o casamento, para poder alcançar novamente uma relação bacana com o marido. Então ela fazia tudo pelo marido. Lembra dessa história? Aqui, esta história, ela é uma história que se conecta com essa passagem de Mateus 5, 27 a 29, da ideia de que só de olhar você já cometeu o pecado. Veja, qual foi a resposta que ela recebeu do cabalista que estava no programa de TV ali, que no caso era o meu professor. Quando ela disse que ela era uma pessoa boa, que estava fazendo o melhor possível, estava fazendo todo o possível e impossível para poder reconquistar o marido, para poder chamar a atenção dele, para poder reaver o casamento dela, que parecia que estava cada vez mais fadado ao fracasso. Ela estava com todas as forças dela tentando ser boa para o marido e o marido não se movia na direção dela de forma alguma. Parecia até muitas vezes o contrário, que quanto mais ela se esforçava para ser boa para o marido, mais de saco cheio, mais aborrecido, mais distante ele ficava. E aí ela questionou o cabalista, dizendo que isso era uma evidência concreta, observável na vida dela, de que Deus não estava sendo justo com ela. E, agora vamos acrescentar aqui. Pensa aqui no seguinte, se ela, em vez de morar lá em Israel, se ela acreditasse nessa ideia, como a gente acredita aqui no Ocidente, nessa maneira popular de acreditar sobre o karma, de pensar sobre o karma, ela provavelmente ia chegar também à mesma conclusão. Ia falar, poxa, mas se karma existisse, depois de tanto esforço que eu estou fazendo na direção dele, provavelmente eu teria reconquistado ele como uma reação da natureza pelo meu esforço positivo de ser boa na direção dele, ser boa para ele, ainda que muitas vezes, pelo menos até o presente momento, ele não tenha reconhecido essa bondade. Então, pela lei do karma, eu acabo merecendo a recuperação do meu casamento. E não era isso que estava acontecendo. Justo o oposto ocorria. E aí a resposta qual que foi? Veja, o que o Criador está fazendo para você, colocar um espelho diante de você, mostrando através do seu marido quem é você. Você não está sendo boa em relação ao seu marido, você está sendo manipuladora. Você não se importa com aquilo que seu marido quer. Você se importa apenas com aquilo que você quer,
independente do desejo do seu marido. O seu desejo é tão mesquinho e tão egoísta que descarta o desejo dele e quer manipular ele, descartando completamente o que ele quer, para que ele faça o que você quer e não o que ele quer. E dessa maneira, você pode continuar o resto da sua vida se esforçando para atrair a atenção dele, para ser bacana com ele, para cozinhar o que ele gosta, se vestir da maneira que ele gosta, falar somente sobre os assuntos que ele acha interessante, que isso não vai funcionar. Por quê? Porque a natureza está refletindo de volta para você quem você é. Uma pessoa completamente indiferente e distante das necessidades e desejos da outra pessoa com quem você casou. Entende? Percebe como as coisas estão ali? Percebe como aparentemente o pecado dela não tinha sido cometido, porque em nenhum momento ela queria afastar o marido, mas a parte interna dela, a internalidade dela estava sendo refletida nessa história real e concreta da vida dessa senhora. A mesma coisa que a gente está encontrando aqui em Mateus 5:27, a mesma coisa que eu estou falando para vocês aqui ao longo dessas 3 aulas. Entende a diferença? E aí, por último, a gente entra no último assunto, que é o assunto da reencarnação, onde alguém perguntou, né? Agora eu esqueci de trazer o nome da pessoa aqui, mas se vocês entrarem nos comentários das lives 1 e 2, vocês vão encontrar lá a pessoa falando sobre, perguntando sobre essa história da reencarnação. A pessoa pergunta alguma coisa mais ou menos assim: olha, mas só faltou falar sobre a reencarnação. Aquela ideia de que o karma também se aplica de uma vida para outra, quando a gente vem numa vida para poder resgatar os erros que a gente cometeu na vida anterior. Pessoal, com tudo isso que a gente conversou até aqui, com tudo isso que a gente falou ao longo dessas 3 aulas até esse ponto, fica bem facinho a gente explicar essa questão da reencarnação, tá? Primeiro, só uma ressalva breve: reencarnação é um processo completamente diferente do processo que a gente conhece, o que a gente aprendeu aqui no Ocidente. Segundo a Kabbalah, reencarnação é um negócio completamente diferente, tá? Mas deixando isso de lado, porque isso é um assunto, um tema avançado da Kabbalah, que a gente só vai estudar num momento muito avançado da nossa carreira aí de cabalista, porque precisa de muito conhecimento para poder entrar nesse meandro da reencarnação. Vamos, para facilitar aqui, admitir essa ideia de que você morre e depois você encarna de novo num outro corpo, numa outra época, e que você vem como uma espécie de missão, né, uma obrigação que você está carregando da vida anterior, uma obrigação kármica de compensar falhas do passado ou de receber algumas benesses que você morreu antes de receber, porque você foi uma pessoa muito boa e justa na encadernação passada, né? Então pensa aqui o seguinte: se a gente entendeu toda essa mecânica que a gente apresentou aqui agora, vamos fazer o mesmo raciocínio aplicado à encarnação passada. Vou dizer para vocês que a coisa fica até pior, fica mais difícil até de levar essa crença adiante quando a gente considera a reencarnação. Porque, veja, imagina lá que eu cometi alguma maldade ou várias maldades na vida anterior e nasci agora aqui nessa vida aqui. Estou iniciando essa vida aqui, eu já me tornei adulto, sei lá, tanto faz. Imagina que eu estou nessa vida aqui, ainda encarnado, pronto para receber as lições da vida anterior. Gente, vamos ser honestos, o que é que isso vai adiantar, se fosse assim? Porque veja, eu não sei o que eu fiz na vida passada. Entende? Eu não sei se eu matei, eu não sei se eu roubei, eu não sei se eu fui um estelionatário, eu não sei se eu abandonei a minha esposa grávida com filho e fui jogar buraco, fui jogar sinuca e nunca mais voltei para casa. Eu não sei se eu era assaltante de banco, entende? O que eu fiz? Se eu tomar uma pancada agora da natureza aqui, como consequência kármica daquilo que eu fiz no passado, eu não tenho nenhuma condição de estabelecer uma conexão do que está me acontecendo hoje com aquilo que aconteceu no passado. Veja, com tudo isso que a gente viu até agora, sem falar em reencarnação, a gente já percebe a nossa tremenda dificuldade de estabelecer conexão entre coisas que aconteceram nesta vida. Eu não consigo entender o que está escrito no Evangelho quando é dito que apenas de olhar já pecou.
Entende? Aquela moça tá vivendo o casamento dela há tantos anos e não consegue entender o que está acontecendo no próprio casamento dela, do porquê que o marido não volta para ela. Ela não consegue entender aonde ela está errando nos próprios sentimentos e no próprio comportamento dela. Presente, atual. Vida prática do dia a dia. Você acha de verdade que o karma vai acrescentar alguma coisa para a tua evolução? Te dando uma pancada ou te dando um prêmio aqui por alguma coisa que você fez lá atrás e que você nem sabe quem você foi, se você era homem, mulher, branco, negro, asiático, europeu ou sul-americano? Não, né? Isso não vai servir para nada. Se você receber, por exemplo, uma pancada, né? Se você receber um golpe, digamos assim, por alguma coisa que você fez no passado, você não vai corrigir nada, porque você não sabe o que tem que corrigir. Você não tem bola de cristal. Você vai simplesmente passar pelo sofrimento sem que você faça uma correção consciente de estabelecer uma relação de causa e consequência e entender, falar, poxa, é isso aqui que está acontecendo. Portanto, agora eu compreendo o processo, então vou mudar. Não, simplesmente isso vai acontecer. Vamos supor, aquela coisa que todo mundo gosta de falar, dinheiro. Suponha que você tenha dificuldade financeira por alguma coisa que você fez lá atrás. Você vai passar a vida inteira com dificuldade financeira, porque você não sabe o que você tem que corrigir. Se você acredita, né, ou é assim que se acredita no geral, que a partir do momento que você corrige, o efeito termina, quem é que diz que inclusive nesta vida você não está de novo cometendo também a mesma coisa? Quantos erros você cometeu no passado? Quando vem a pancada, ela é em relação a qual erro? O primeiro? O terceiro? O 19º? O 128º? Eu não sei. Entende? Então por que uma coisa vai se arrastar assim? De uma geração sua para outra? Entende? Não tem muito sentido esse negócio. Porque, afinal de contas, o que o bom senso vai dizer para nós é que evolução verdadeira, e principalmente evolução espiritual verdadeira, tem que ser um processo consciente. Você não pode simplesmente ser um bicho que nasce nesse mundo, leva um monte de pancada e de repente você se acua no canto, tentando evitar qualquer tipo de ação que vá gerar uma outra surra ali na frente. Isso não é evolução. Entende? Então não tem muito sentido arrastar a coisa de uma vida para outra. É óbvio que a gente pode imaginar, e grosso modo, como eu disse, na Kabbalah é diferente, que você pode trazer algumas coisas de lá para cá. Mas esse trazer algumas coisas de lá para cá, vamos dizer assim, de uma maneira bem superficial aqui, tem mais a ver com a tua personalidade, né? Com o ponto de consciência que você tá. Então você parou ali, você vai continuar daquele ponto de consciência em diante na próxima vida, tá? Mas não tem sentido você levar uma pancada por uma coisa que aconteceu lá atrás. Teria sentido, e a gente já viu que não nas outras aulas, se você levasse a pancada por alguma coisa que está acontecendo agora aqui. Porque daí você teria alguma condição mínima de falar, puxa, se me aconteceu isso foi porque eu também fiz aquilo. E veja, às vezes até existe esta correspondência, como existia no caso dessa mulher, onde o marido era indiferente porque ela estava sendo indiferente. Mas ela está tão embotada na consciência dela, tão torpe é a mente dela ali, tão difícil perceber isso, que ela acha que ela está sendo boa com o marido e não percebe que ela está sendo manipuladora. Que ela está desconsiderando o marido, desconsiderando os desejos e anseios do marido e considerando apenas os dela. E dessa forma o marido reflete esse comportamento nela. É muito melhor a gente entender assim, faz muito mais sentido, você vai muito mais longe se você pensar dessa forma. E eu digo, você não vai só alcançar o entendimento de uma determinada situação na sua vida através dessa ideia do reflexo exterior. Você vai mergulhar em profundezas muito maiores e alcançar coisas bem anteriores, até antes de alguma coisa acontecer do lado de fora. Porque se só de olhar já pecou, imagina que se você olhou para dentro e corrigiu isso antecipadamente, então toda a consequência do seu pecado não precisa mais ter manifestação, porque a correção já foi feita também, porque ela foi feita lá dentro. E quando é feita lá dentro, não tem sentido uma punição do lado de fora. E mais ainda, seu comportamento todo do lado de fora vai ser um comportamento verdadeiro e amoroso, porque você se tornou definitivamente verdadeiro e amoroso, e você não precisa de nada que venha da vida passada. O que você precisa é dessa sua vida aqui e agora. Porque esta vida aqui agora já é muito para a tua consciência. Então,
Não se preocupe com o que veio do passado, se preocupe com o que está acontecendo com você agora. Sonde o seu coração. Se você fizer isso com honestidade, principalmente com a orientação correta, eu garanto para você que a sua vida vai no bom caminho. Tá bom, pessoal? Acho que esse era o nosso complemento. Vou dizer mais uma vez, se você não deu like, pelo amor de Deus, não deixa eu falando sozinho aqui, dá um like aí, dá um joinha para ajudar a divulgar o vídeo, comenta o que você achou desse vídeo, faz aí o seu comentário no comentário do vídeo, indica a gente, manda os links para as pessoas que você conhece, não deixa de clicar no link que está agora no chat, ou se você for assistir depois, está aqui na descrição do vídeo para você entrar no grupo de WhatsApp e receber as aulas especiais que vão ser exclusivas para as pessoas que tiverem nesse grupo. Tá bom? Não esquece de pensar sobre tudo isso, abrir seu coração, clicar no link, porque você vai receber aulas com uma consistência bastante interessante e vão ser mais... Eu vou garantir para você que vai ser no plural, não vai ser uma aula só. Tá bom? Entra lá, vai valer muito a pena. Você vai começar a ver a gente agora começar a falar sobre abertura de curso em breve. E aí você já está aí antecipadamente participando do grupo, porque você está aqui junto com a gente no YouTube. Então, faz o clique aí e a gente se vê na próxima oportunidade com um novo assunto. Não deixe de deixar aí a sua sugestão de live para que a gente venha aqui com outro trabalho totalmente independente do que a gente vai fazer aí com relação à abertura de vagas para o curso de Kabbalah. Mas deixa aí a tua sugestão que a gente volta aqui e constrói um novo trabalho para vocês com base naquilo que vocês estão pedindo, tá bom? Já tem algumas sugestões aí, a gente já vai aproveitar alguma coisa lá, mas não deixa de deixar a sua para que a gente dê continuidade a esse trabalho, tá bom? Pessoal, obrigado mesmo de verdade, eu agradeço vocês até este ponto e espero todo mundo na próxima oportunidade. Valeu!